O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto todos se admiravam de tudo o que ele dizia, Jesus disse aos seus discípulos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Os discípulos de Jesus, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem. E tinha medo de interrogá-los sobre isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Meus amados irmãos, lembrando, nós estamos em setembro, hoje 24, nós estamos no mês dedicado às Sagradas Escrituras, ou seja, no mês dedicado à Bíblia. Próximo dia 30, nós iremos, junto com a igreja, comemorar São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia em latim. Ele aí juntou alguns livros, ali em grego, enfim, na língua original, dos escritos, e aí traduziu em latim. Então o nome dele é São Jerônimo. Nesse dia a igreja encerra então esse mês dedicado às Sagradas Escrituras, e a igreja pede que isso continue na nossa vida, não somente no mês de setembro, mas também toda a nossa vida nós dedicamos à palavra de Deus, vistas que é o próprio Jesus, Jesus é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, e a nossa fé, toda a nossa fé, ela tem como um de seus tripé as Sagradas Escrituras, Lembrando que para nós católicos existe o magistério da igreja, a santa tradição da igreja e as Sagradas Escrituras, que formam o tripé que sustenta a nossa fé, tá bom? Então, as pessoas, nesse evangelho que a gente viu hoje, as pessoas admiravam Jesus pelo aquilo que ele realizava, Então as pessoas viram Jesus realizando suas obras e ficavam admiradas. E o que eram as obras que Jesus fazia? Os milagres. Então as pessoas ficavam admiradas pelos milagres que Jesus realizava. E aí Jesus, amados irmãos, olha para os seus discípulos e diz: olha, abri bem os olhos. Jesus diz: quanto a vós, abri bem os ouvidos às palavras que eu vou, as seguintes palavras, ou seja, as palavras que eu vou dizer. Então, meus amados irmãos, nesse mês da Bíblia, Jesus, mais uma vez, na Santa Liturgia da Igreja, ele está nos chamando a prestar atenção, a ouvir com atenção, a abrir os ouvidos e prestar atenção à sua palavra. É necessário ouvir. É um mandamento de Deus. Escuta, Israel. Quando Deus foi dar aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, Jesus diz: escuta. O pecado entrou no mundo justamente porque não deu ouvido à palavra de Deus. Então, nós temos que ouvir. Escuta. Abrir bem os ouvidos, Abrir bem os ouvidos. Não seja apenas espectadores, admiradores. Não, mas abra os ouvidos e sedes praticantes também. Então, mas nós temos que abrir os ouvidos, E aí, humildemente, amados irmãos, a gente também tem que abrir os ouvidos à palavra de Deus e pedir a Deus o entendimento, a compreensão, pedir a Deus a humildade de abrir o magistério da igreja para procurarmos compreender a palavra de Deus. Lembra lá quando Eunuco estava lendo as Sagradas Escrituras e São Filipe passa e diz: e aí, você entendeu o que é das Sagradas Escrituras? Ele disse: eu estou lendo aqui, mas não tem ninguém que me explique, Então isso aí é o magistério da igreja que nos explica as Sagradas Escrituras. São Pedro mesmo, o próprio São Pedro, ele diz que nenhuma das Sagradas Escrituras é para interpretação particular.
Então nós temos que recorrer ao magistério, compreender junto com a igreja. Diga-se por passagem, quem organizou as Sagradas Escrituras, quem organizou a Bíblia foi a própria igreja. Homens e mulheres deram sangue pela igreja, derramaram o seu sangue, deram a vida pela Bíblia. Homens e mulheres deram a vida pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras. E hoje nós fazemos pouco das Sagradas Escrituras. Não queremos parar para ouvir, não queremos parar para ler, não queremos ter atenção às Sagradas Escrituras. Infelizmente, quando católicos pegam a Bíblia, às vezes são confundidos com protestantes, mas as Sagradas Escrituras é católica, a Bíblia é católica. Os protestantes pegaram e tiraram alguns livros da Bíblia, adulteraram a Bíblia católica. A Bíblia dos protestantes é a Bíblia católica adulterada, eles adulteraram. A Bíblia é um livro católico, foi a Igreja Católica que catalogou, que organizou toda a Bíblia. E aí vieram os irmãos, pegaram tudo prontinho, né? E aí tiraram alguns livros, né? Não sei porquê, né? Deve ter sido para o seu bem prazer, né? Tiraram alguns livros da Bíblia e hoje anda com a nossa Bíblia nos atacando, mas a Bíblia é católica. E aí quando existe algum irmão católico que anda com a Bíblia, que fala das Sagradas Escrituras, que fala da Bíblia, aí muitas vezes é confundido, entenderam? Então nós temos que ter atenção a essa palavra de Deus. Interessante que São Tiago vem dizendo algo que a gente tem que prestar atenção, não é só ficar admirando, não. São Tiago vai dizer assim, capítulo 1 de São Tiago, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós temos que ler as Sagradas Escrituras. Nós temos que compreender junto com a igreja, junto com o magistério da igreja. Entenderam? Os discípulos de Jesus, quando Jesus diz, olha, abra os ouvidos à palavra que eu vou dizer. E Jesus começou a falar. Então, eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem. Então, nós temos que também encher o nosso coração de humildade para entender a palavra de Deus. Entenderam? Não ser soberbo ao ler as Sagradas Escrituras. Ao falar dessas Sagradas Escrituras, não ser soberbo, mas termos a humildade. Fazer uma oração para que Deus dê o próprio entendimento. O próprio Deus dê o entendimento a nós. Lá no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Eu acabei de falar agora do eunuco que falou para São Filipe. Eu estou lendo aqui, mas não existe ninguém para me ensinar, para me explicar. Então, nós devemos ter a humildade de pedir a Deus que o seu próprio Espírito Santo nos explique, nos encaminhe para o entendimento. E daí, amados irmãos, nós já temos todo o magistério da igreja para fazermos entender isso. Lembrando que quem assiste o magistério da igreja é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí, amados irmãos, Jesus então, quando foi falar sobre essa palavra, Jesus diz, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. Jesus fala de quê? Da morte. Jesus diz assim, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Ou seja, Jesus falou ali que o Filho do Homem iria sofrer e iria ser morto. E eles nem sequer faziam perguntas sobre o assunto. Sabe por quê? Porque tinham medo. E hoje é assim. Nós temos medo de ouvir sobre as realidades eternas. Isso é verdade. Nós não queremos ouvir falar sobre a morte. Não queremos ouvir falar sobre o purgatório. Não queremos refletir sobre as coisas do céu. Não queremos mais refletir sobre essas realidades eternas, sobre o julgamento de Deus. Deus, ele é o justo juiz. Deus, ele é misericordioso para todos aqueles que o temem. E nós vamos enfrentar a justiça. Depois desse tempo da misericórdia, nós vamos enfrentar a justiça de Deus, que é o justo juiz. Mas, amados irmãos, nós não queremos ouvir falar sobre essas realidades. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos passar pela morte.
Nós não queremos falar no purgatório, que é um local que purga aqueles pecados que já foram perdoados diante do sacerdote. Nós não queremos ouvir falar mais isso. O meio cristão está tão do jeito que, se falar muito no céu, as pessoas pedem para parar de falar no céu e tapam os ouvidos e calam aqueles que falam nas realidades eternas. Isto é verdade. Nós cristãos não queremos falar nas verdades eternas porque nós temos medo. Entenderam? Nós temos medo de ouvir a verdade de Cristo Jesus, a verdade que Ele nos liberta. Jesus não fala assim no Santo Evangelho: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, amados irmãos, nós temos que ter fé no Cristo total. Não pegar apenas o Cristo sem cruz. Não pegar apenas o Cristo que parece não vencer a morte, né? Esse Cristo que é só de oba-oba, de milagres, prodígios e sinais. Hoje em dia, o Evangelho está tão do jeito que hoje em dia é assim. Os evangelizadores e os top de linha, diz assim: seja você mesmo. Ora, aonde foi que Jesus nos ensinou para sermos nós mesmos? Aonde foi? Jesus diz assim: renuncie a si mesmo. É assim que Jesus ensina. Todo aquele que não toma sua cruz, não renuncia a si mesmo e não me segue, não é meu discípulo. É assim que Jesus nos ensina. Jesus diz: vai e não peques mais. Aí nós hoje estamos enfreados no pecado, deitados no pecado, dizendo: não, Jesus conhece o meu coração, né? Mesmo eu vivendo essa vida pecaminosa, muitas vezes uma vida bem devassa, Jesus conhece o meu coração. Ora, acorda tu que dormes. Jesus quer a nossa conversão. Jesus quer que nosso mundo de vida, Jesus quer que a gente renuncie ao pecado. Renuncie tudo aquilo que nos tira dele, entenderam? Então, nós, com medo de ouvir dessas realidades, nós construímos o Jesus do nosso jeito e queremos seguir Jesus do nosso jeito e não queremos ouvir nada mais daquilo que nos chama à conversão, daquilo que nos chama a viver um propósito coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, a viver a nossa fé coerente com a Palavra de Deus. Nós não queremos ouvir falar mais nessas coisas, infelizmente, mas é verdade. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua Santa Mãe, Maria Santíssima, tenha piedade de mim e de você, que teimamos em não ouvir com atenção a palavra de seu Filho Jesus Cristo. E é um pedimento dela. Ela diz: fazei tudo o que meu filho vos disser nas bodas de Caná. Mas, com o passar do tempo, nós não queremos mais ouvir a palavra de Deus na sua íntegra. E estamos construindo no Jesus ao nosso bem prazer, conforme a nossa vida pecaminosa. Isso é verdade. É lastimoso, mas é verdade. Ó Jesus, que sois bom e misericordioso para todos nós, dai-nos um espírito decidido por vós. Tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.